Olá pessoal, 96% do pessoal que assistem os vídeos não são inscritos. Por favor, dê seu like e se inscreva. Obrigado. O sol do deserto do Arizona batia sem misericórdia sobre a trilha conhecida pelos locais como Estrada do Diabo. O Zorro e Tonto haviam estado cavalgando por 2 dias desde Yuma, transportando uma carga preciosa. $20 mil em moedas de ouro destinadas ao novo banco em Copper Springs. A Wells Fargo havia contratado os 2 heróis especificamente porque esta rota havia se tornado mortalmente perigosa. 5 caravanas de ouro haviam desaparecido nos últimos 6 meses, nenhuma deixando rastro ou sobreviventes. As autoridades suspeitavam de gangue bem organizada operando no deserto, mas nunca haviam conseguido identificar ou capturar os responsáveis. O ouro viajava em alforjes discretos no cavalo de Tonto, nada que chamasse a atenção de observadores casuais. Mas ambos os heróis sabiam que neste território desolado não havia observadores casuais, apenas predadores aguardando presas. A trilha inevitavelmente os levou através de um desfiladeiro estreito onde paredes de rocha vermelha se elevavam a 20 metros em ambos os lados. Era passagem obrigatória. Desviar significaria adicionar 3 dias à jornada através de terreno ainda mais perigoso. Tonto examinou o chão cuidadosamente, notando marcas inquietantes, múltiplas pegadas de cavalos sobrepostas, algumas recentes, outras mais antigas, todas levando para dentro do desfiladeiro, mas nem todas saindo. Detritos espalhados sugeriam que carroças haviam passado por aqui, um aro de roda quebrado meio enterrado na areia, fragmentos de madeira que poderiam ter sido de caixas de transporte. O Zorro observou os topos das falésias, procurando sinais de observadores, mas não viu nada além de abutre circulando lentamente. Aves da morte aguardando pacientemente por sua próxima refeição. Ambos os cavaleiros verificaram suas armas instintivamente antes de prosseguir. Aproximadamente na metade do desfiladeiro, algo mudou. O ar ficou completamente imóvel, sem nem mesmo o sussurro de brisa que havia acompanhado toda a viagem. Os sons normais do deserto, insetos, lagartos correndo entre rochas, o distante grito de falcões, todos cessaram abruptamente. Era silêncio antinatural que qualquer homem experiente da fronteira reconhecia como aviso de perigo iminente. Tonto ergueu a mão em sinal de parada silenciosa. Ambos os cavaleiros ficaram completamente imóveis, todos os sentidos aguçados ao máximo. O cavalo branco de Silver e o cavalo malhado de Tonto também sentiram, orelhas girando nervosamente, músculos tensos prontos para a explosão em movimento. Por longos segundos que pareceram eternidade, nada aconteceu. Então, como se o universo tivesse segurado a respiração, veio o som. O clique metálico inconfundível de dezenas de rifles sendo armados simultaneamente. De ambos os lados do desfiladeiro, figuras emergiram simultaneamente. 30 homens armados, talvez mais, posicionados perfeitamente ao longo das bordas das falésias. Tinham vantagem total de altura e cobertura, enquanto o Zorro e Tonto estavam expostos no fundo do cânion sem proteção. Era emboscada profissionalmente executada, planejada meticulosamente. Os bandidos não usavam máscaras ou disfarces, confiança arrogante de homens que não deixavam testemunhas vivas. Seus rifles estavam todos apontados para baixo em ângulos precisos, campos de tiro sobrepostos, garantindo que não havia ponto no fundo do desfiladeiro que não estivesse sob mira múltipla. Uma figura se destacou entre os demais. Homem grande vestindo poncho mexicano preto com grande sombreiro, claramente o líder. Ele não tinha pressa, saboreando o momento de vitória antes que a primeira bala fosse disparada. Havia capturado o lendário Zorro tão facilmente quanto o cordeiro para abate. O líder dos bandidos era conhecido em todo o território do Arizona como El Víbora, a Víbora. Sombrandista, assassino e ladrão, ele havia construído pequeno império criminal ao longo de décadas de crimes brutais. Seu rosto era marcado por uma cicatriz que corria da têmpora esquerda até o canto da boca, presente de facão Apache anos atrás. Ele comandava a lealdade absoluta de seus homens através de mistura de generosidade com riqueza roubada e crueldade implacável contra qualquer traição. As 5 caravanas desaparecidas haviam sido obra dele, não apenas roubadas, mas completamente apagadas. Guardas mortos e enterrados em sepulturas rasas no deserto, cavalos dispersos para parecerem selvagens, carroças queimadas até cinzas. Nenhuma evidência, nenhum testemunha, nenhum rastro.
E agora, inacreditavelmente, o famoso Zorro havia cavalgado direto para sua armadilha, carregando mais ouro do que El Víbora havia roubado em meses. Era um golpe de sorte tão grande que quase parecia destino. El Víbora gritou suas exigências em inglês fortemente acentuado. Os termos eram simples: desmontar, entregar o ouro e deitar no chão com mãos atrás da cabeça. Fazer isso imediatamente e mortes seriam rápidas, balas limpas na nuca. Resistir e mortes seriam lentas e dolorosas. Ele havia visto homens morrerem de ambas as formas e não tinha preferência particular. Tudo dependia de quanto tempo tinha disponível e seu humor do momento. O Zorro permaneceu perfeitamente imóvel em Silver, sua postura ereta e desafiadora mesmo diante de odds impossíveis. Sua mão pairava próxima ao coldre, não em movimento agressivo, mas em prontidão tranquila. Tonto igualmente não mostrou medo, seus olhos escaneando rapidamente as posições dos bandidos, contando números, avaliando ângulos, procurando qualquer fraqueza na formação aparentemente perfeita. 30 contra 2, sem cobertura, sob fogo direto de posições elevadas. Matematicamente impossível, mas ambos haviam enfrentado impossibilidades antes. O Zorro e Tonto trocaram um único olhar. Nenhuma palavra foi necessária. Décadas de parceria haviam criado entendimento que transcendia a linguagem. Naquele breve contato visual, plano inteiro foi comunicado e acordado. Seria desesperado, perigoso, com chances mínimas de sucesso. Mas rendição não era opção. Homens como El Víbora não deixavam testemunhas vivas, não importava quão cooperativas. Promessas de morte rápida eram mentiras transparentes. E além de suas próprias vidas, havia princípio maior em jogo. Permitir que estes criminosos continuassem operando significaria mais caravanas atacadas, mais guardas inocentes mortos, mais terror ao longo desta rota crítica. Alguém precisava detê-los, e se não o Zorro e Tonto, então quem? O momento de decisão havia chegado. A mão do Zorro moveu-se imperceptivelmente mais perto de seu revólver. Os músculos de Tonto se tensaram, preparando-se para movimento explosivo. E então, com perfeita sincronização nascida de confiança absoluta, ambos agiram simultaneamente. O Zorro puxou ambos os revólveres com velocidade que desafiava o olho humano. E abriu fogo não nos bandidos, impossível acertar a essas distâncias e ângulos, mas nas rochas diretamente abaixo de suas posições. Balas de prata ricochetearam nas superfícies duras, fragmentos de pedra voando para cima em trajetórias imprevisíveis, forçando os atiradores a se abaixarem reflexivamente. Simultaneamente, ele gritou o comando para Silver, e o cavalo treinado explodiu em galope total mesmo sem estímulo de rédeas. Tonto executou um movimento igualmente dramático. Saltou de seu cavalo em direção à parede do cânion, agarrando saliência rochosa 3 metros acima do chão e puxando-se para cima com força de braços, enquanto seu próprio cavalo também galopava para frente. Por segundos cruciais, a ação súbita e inesperada criou confusão total entre os emboscadores. Eles haviam esperado rendição ou tentativa inútil de lutar de posições expostas. Não esperavam que alvos se movessem tão explosivamente em múltiplas direções simultaneamente. Os bandidos abriram fogo massivamente, mas coordenação havia sido perdida. Alguns miravam no Zorro galopando em Silver, outros em Tonto escalando parede, outros ainda nos cavalos sem cavaleiros. Balas ricochetearam caoticamente nas paredes do cânion, o som ensurdecedor amplificado pelo espaço confinado. Alguns tiros acertaram perigosamente perto. Uma bala arrancou o chapéu branco do Zorro, outra passou tão próxima de Tonto que ele sentiu deslocamento de ar. Mas vantagem tinha mudado fundamentalmente. Não mais estavam imóveis e expostos. Movimento é vida em combate, e ambos estavam se movendo rápido. Silver galopava em padrão de serpentina, impossível de prever, enquanto o Zorro permanecia baixo sobre o pescoço do cavalo. Tonto escalava com agilidade de gato montês, usando cada saliência e fenda, movendo-se lateralmente tanto quanto para cima, tornando-se um alvo cada vez mais difícil. Com força e velocidade que surpreenderam os bandidos mais próximos, Tonto alcançou o topo da borda do cânion no lado sul. 2 bandidos estavam a apenas metros de distância, ainda concentrados em mirar para baixo. O índio estava sobre eles antes que pudessem reagir.
Seu tomahawk cantou pelo ar, arrancando o rifle das mãos do primeiro homem, depois girando para acertar o segundo com o lado bendo da lima, nocauteando-o. Em combate próximo, armas de fogo longas eram inúteis. Tonto tinha velocidade, habilidade e surpresa absoluta. Ele moveu-se entre os bandidos como um tornado, tomahawk e faca trabalhando em harmonia mortal. Não matava desnecessariamente, nocauteava, desarmava, inabilitava. Dentro de minutos, 5 bandidos estavam no chão, gemendo ou inconscientes. Os outros no lado sul começaram a recuar, não querendo enfrentar demônio guerreiro em combate corpo a corpo. Isso criou uma brecha crítica na formação de cerco. No lado oposto do desfiladeiro, o Zorro havia desmontado e encontrado cobertura atrás de grande pedregulho. Daqui, não estava mais em total desvantagem. Seus revólveres falavam com precisão lendária, cada tiro cuidadosamente direcionado, não para matar, mas para desarmar. Uma bala de prata acertou o rifle bem no mecanismo do gatilho, tornando-o inoperante. Outra atingiu o cantil de água, explodindo-o e encharcando o atirador, cegando-o temporariamente. Terceiro tiro cortou o cinto de um bandido, fazendo suas calças caírem no momento crítico e transformando-o de ameaça em embaraço. O Zorro não apenas lutava, ele desmantelava sistematicamente capacidade ofensiva inimiga, enquanto mantinha a superioridade moral de não tirar vidas desnecessariamente. Mas sua munição era limitada. Cada bala contava. E ainda havia 25 bandidos ou mais, muitos agora reposicionando-se para melhores ângulos de tiro. El Víbora estava apoplético de raiva. Sua emboscada perfeita havia se transformado em desastre caótico. Dois homens estavam desmantelando sua gangue inteira de veteranos endurecidos. Ele berrava ordens contraditórias. Matem eles! Não, capturem vivos! Cerquem a posição! Não, mantenham distância! Sua voz rachava com frustração. Os bandidos, acostumados a vitórias fáceis contra comerciantes e guardas assustados, nunca haviam enfrentado resistência como esta. Alguns começavam a questionar se o ouro valia morrer contra adversários tão formidáveis. El Víbora percebeu hesitação em seus homens e soube que precisava reafirmar controle rapidamente ou perderia a autoridade completamente. Ele sacou seu próprio rifle e mirou cuidadosamente no Zorro. Se pudesse matar o líder dos dois heróis, talvez pudesse virar a maré. El Víbora tinha o Zorro perfeitamente alinhado em sua mira. O herói mascarado estava focado em bandidos à sua esquerda, temporariamente exposto à direita. Era tiro que El Víbora havia feito centenas de vezes. Seu dedo começou a apertar o gatilho. Mas Tonto, do outro lado do cânion, viu o perigo. Sem tempo para gritar aviso, sem ângulo para tiro de rifle, fez única coisa que podia. Arremessou sua faca de caça com toda a força e precisão que possuía. A lâmina girou através dos 20 metros de distância, refletindo luz solar brevemente antes de cravar-se. Não em El Víbora, distância era muito grande para acerto fatal, mas no próprio rifle, atingindo o cano e desviando-o exatamente quando disparou. A bala passou a centímetros da cabeça do Zorro, tão perto que ele sentiu seu calor. O herói mascarado olhou para cima, viu El Víbora, compreendeu instantaneamente quão perto morte havia chegado e acenou brevemente para Tonto em reconhecimento de dívida de vida salva. O tiro falho de El Víbora foi ponto de virada psicológica. Se até mesmo seu líder não conseguia acertar alvos estacionários, que chance tinham eles? E agora 5 de seus homens estavam fora de combate, vários outros feridos ou desarmados. 3 bandidos no lado sul simplesmente largaram armas e correram, preferindo fúria de El Víbora sobre continuar lutando contra estes 2 guerreiros sobrenaturais. Outros começaram a recuar cautelosamente, mantendo o fogo de cobertura, mas claramente procurando rota de fuga. O Zorro e Tonto, sentindo hesitação, pressionaram vantagem implacavelmente. Cada tiro do Zorro agora visava não apenas desarmar, mas criar pânico, explodindo rochas perto dos pés dos bandidos, acertando chapéus, destruindo equipamento. Tonto continuava sua devastação em combate próximo, aparecendo em locais inesperados, sempre em movimento, impossível de fixar ou antecipar. Gangue estava desmoronando. Dentro de 20 minutos de combate intenso, gangue organizada de El Víbora havia se desintegrado em uma turba desorganizada buscando apenas sobreviver e escapar.
Bandidos corriam para cavalos escondidos atrás das cristas das colinas, montando apressadamente e galopando em todas as direções. Não havia tentativa de formação coordenada, nenhum esforço para cobrir retirada uns dos outros. Era fuga pura e simples. Helvíbora tentou desesperadamente reunir seus homens, gritando ameaças e maldições, mas ninguém escutava mais. Eles haviam visto o impossível acontecer. 2 homens derrotarem 30 em uma emboscada perfeita. Alguns acreditavam estar lutando contra espíritos ou demônios, ao invés de humanos mortais. Superstição corria forte entre os homens da fronteira, e lendas sobre o Zorro sempre incluíam elementos sobrenaturais. Agora, tendo testemunhado suas façanhas de primeira mão, muitos acreditavam ter enfrentado algo além do natural. O Zorro e Tonto não permitiram que Gang simplesmente dispersasse no deserto. Estes homens haviam assassinado dezenas de pessoas inocentes. Justiça exigia que enfrentassem consequências. Montando novamente, iniciaram perseguição sistemática. Não dos bandidos comuns que fugiam em pânico, esses eram ferramentas, facilmente substituíveis. Eles perseguiam Helvíbora, a cabeça da serpente. Cortar a cabeça e corpo morreria. O líder dos bandidos tinha vantagem inicial, mas estava montado em cavalo comum carregando homem pesado através de deserto escaldante. Silver era lenda viva, cavalo mais rápido e resistente do território. E o cavalo malhado de Tonto, criado entre seu povo para resistência extrema, nunca cansava. Gradualmente, inexoravelmente, ganhavam terreno. Helvíbora olhava para trás repetidamente, vendo seus perseguidores aproximando-se constantemente, e terror começou a substituir raiva em seu coração. Após 1 hora de perseguição implacável, cavalo de Helvíbora finalmente desistiu, tropeçando e jogando seu cavaleiro antes de desmoronar de exaustão. O bandido rolou, pegou seu rifle e correu para a formação de rochas próxima, única cobertura disponível em quilômetros de deserto plano. Posicionou-se atrás de grande pedregulho com campo de visão claro em todas as direções de aproximação. Tinha munição suficiente para combate prolongado. Talvez pudesse matar pelo menos um de seus atormentadores antes de morrer. O Zorro e Tonto pararam a 100 metros de distância, desmontando e estudando a situação. Aproximação direta seria suicida. Helvíbora era atirador experiente com posição defensiva forte, mas tinha um tempo. A água dele era limitada, a deles abundante. Sol do deserto trabalharia a favor deles. E, importante, ele estava sozinho, enquanto eles eram 2, podendo coordenar manobras de flanqueamento. Horas passaram sob sol implacável do deserto. O Zorro havia posicionado-se ao leste da formação rochosa de Helvíbora, Tonto ao oeste. Qualquer movimento do bandido para um lado expunha-o ao outro. Não disparavam desnecessariamente, simplesmente esperavam, conservando munição e energia na sombra de suas próprias coberturas. Helvíbora, preso ao sol direto, sentia o calor crescente tornar-se insuportável. Suor encharcava suas roupas, boca ficava cada vez mais seca. Cantil estava vazio há hora. Alucinações começavam a dançar nas bordas de sua visão, figuras que poderiam ser homens ou apenas sombras de cactos distantes. Ele atirou 2 vezes em miragens, desperdiçando munição preciosa. À medida que o sol movia-se pelo céu, a sombra do pedregulho onde se escondia encolhia inexoravelmente. Logo não haveria nenhuma sombra. Ele estaria completamente exposto ao calor matador. Quando o sol atingiu seu zênite e última sombra desapareceu, Helvíbora quebrou. Cambaleou para fora de sua cobertura, mãos erguidas, rifle caindo de dedos sem força. Sua voz era rouca, língua inchada de desidratação. Ele tentou falar, mas apenas croaks sem sentido saíram. Desabou de joelhos na areia escaldante, completamente derrotado não por balas, mas por paciência, estratégia e deserto implacável. O Zorro aproximou-se cautelosamente, verificando se a rendição era genuína ou um truque desesperado, mas Helvíbora estava completamente acabado, um homem quebrado em corpo e espírito. Tonto amarrou pulsos do bandido com cordas fortes, enquanto o Zorro lhe dava água de seu cantil, apenas o suficiente para prevenir morte por desidratação, não suficiente para restaurar força. O reino de terror de Helvíbora havia terminado. Ele enfrentaria justiça por cada vida que tirara,
cada família que destruiu ao longo de anos de predação sem piedade. 2 dias depois, o Zorro e Tonto cavalgaram para Copper Springs, o sol poente pintando o céu em tons de ouro e púrpura atrás deles. Eles lideravam 3 cavalos, um carregando os alforjes de ouro intactos, outro com El Víbora amarrado e cabisbaixo, e terceiro com armas e equipamento confiscados da gangue derrotada. Notícias de sua vitória sobre o temido bandido já haviam alcançado a cidade através de fugitivos que haviam testemunhado a batalha. Quando os 2 heróis entraram pela rua principal, toda a população saiu para vê-los. Comerciantes aplaudiam, mulheres choravam de relivo, crianças corriam ao lado dos cavalos gritando louvores. O gerente do banco aceitou o ouro com lágrimas de gratidão. Esta entrega garantiria o futuro financeiro da cidade inteira. O xerife tomou custódia de El Víbora, que seria transportado sob guarda pesada para julgamento territorial em Phoenix. Mas o Zorro e Tonto não permaneceram para celebração ou honras. Enquanto a multidão ainda os louvava, montaram novamente e cavalgaram silenciosamente para o deserto, tornando-se silhuetas contra o céu em chamas antes de desaparecerem completamente. Pois onde quer que injustiça ameaçasse, onde quer que predadores atacassem inocentes, onde quer que coragem fosse necessária contra odds impossíveis, ali estariam eles, eternos guardiões da fronteira, nunca buscando glória, mas sempre trazendo justiça. E a estrada do diabo, por tanto tempo manchada de sangue, finalmente estava segura novamente.